E assim, eu creio que uma das maiores paixões que eu tenho hoje em amar tanto os cães, eu devo muito ao meu irmão, o Jequitã. Porque foi ele que trouxe os primeiros cães, assim, mesmo, de raça lá pra minha casa. Ai, que legal. Né? A gente é muito gato. Mas aí meu irmão trouxe cães mesmo. Então eu queria que essa paixão floresceu muito, muito por conta dele. Por conta dele. Ter estimulado isso. Exatamente. Então, assim, a minha vida ela começa com o meu nascimento, né? Em Jacobim, na Bahia. Né? De lá eu não testemunho muito o que aconteceu, porque levou a minha mãe a ir para uma cidadezinha chamada Gandu, lá na Bahia, sul da Bahia, a cidade do Cacau, né? E aí nós fomos morar lá, e aí do nada minha mãe falou que queria ir para Rondônia, morar em Rondônia. Olha, né? Para quem não sabe, eu sou evangélica, eu sou cristã, e uma das coisas que Deus falou para ela naquele dia, Deus usou através do nosso pastor naquela época, Deus falou, não vai, fica. E ela desobedeceu. E quando nós chegamos lá, nunca vou me esquecer que quando ela ligou todos os aparelhos, ela ligou tudinho. Do nada queimou tudo. Nossa. Tudo. A desobediência, assim, a gente fala, né? A Bíblia diz pra gente honrar. Sim. E mamãe não honrou. Né? Então isso aí foi uma das histórias que impactou muito a minha vida quando eu era criança. E minha mãe foi, continuamos lá, sofremos muito, mas nós tivemos muitos livramentos também, né? Sim. Malária? Querido, eu peguei várias malárias. Isso aí nunca, a minha audiência não sabe dessa história. Sério isso? Olha só. Novidade. A galera não sabe dessa história. Eu vou contar coisas aqui que minha audiência não sabe. Ninguém sabe. Então, uma das coisas, assim, que me marcou muito, né? Nós sofremos muito em Rondônia. Muito. Foi assim, nessa época, meu pai, ele foi embora, deixou minha mãe sozinha com 8 filhos. Para cuidar de 8 filhos, todos eles pegaram malária. Eu peguei malária 3 vezes, né? E tô aqui, firme e forte. Então, assim, o propósito de Deus... Eu falo com meus alunos, o propósito de Deus na minha vida, ele é muito grande, sabe? Então... quando eu olho para trás e vejo os livramentos que Deus deu para a gente lá em Rondônia, é muito grande. É tanto que eu voltei para Rondônia para dar um treinamento, acho que ano passado, ano retrasado, e quando eu pisei naquela cidade, eu chorei. Olha. Eu chorei porque eu falei, foi aqui que eu passei tantas privações, tantas dificuldades, tantas coisas. Nós fomos tão humilhados, minha família foi tão humilhada naquele lugar. Né? Mas uma das coisas que eu quero contar aqui para finalizar essa história de Rondônia é que uma vez a nossa casa foi invadida por formigas e a gente morava num sítio, né? E eram formigas grandes assim. E a minha mãe ela chegou, minha mãe era sacoleira, minha mãe chegou e nós estávamos cobertos de formiga, todos os filhos. Só que quando minha mãe vinha, minha mãe falava, Deus, guarda os meus filhos. Guarda os meus filhos e... Não vou chorar, gente. Eu não posso. Pode sim, é emoção, é bonito isso. E ela vinha e ela falava assim, Deus, guarda os meus filhos. E aí eu me lembro que eu acordei no meio da noite, com aquele monte, tinha muita formiga em cima da gente, muita formiga. E nenhuma formiga picou a gente. Nossa, graças a Deus. E aí quando ela chegou, que ela viu aquilo, todos os filhos dela... dormindo, a casa estava coberta de formiga. Ela colocou a mão para cima e falou, Senhor, guarda os meus filhos, tira essas formigas aqui. Elas vinham saindo assim, ó. Olha só. Elas vinham saindo, coisa de 1 hora, acabou tudo, não tinha mais nada. E aquilo ali foi o primeiro milagre que Deus operou através da vida da minha mãe, né? Minha mãe, ela foi uma guerreira, foi uma mulher sensacional. Era atribulada, minha filha. Mamãe aprontava. Mas assim, quando você fala em mulher virtuosa, mulher guerreira, mulher de Deus, assim, a gente costuma dizer que é mulher de joelho rachado, foi minha mãe. Então ela era uma mulher que orava pelos filhos, era uma mulher que... Ela era sensacional. Então, todas as vezes que eu penso... Aliás, todas as vezes que eu pensei em desistir, eu pensei na guerreira que foi ela, né? Pensei na guerreira e uma coisa eu vou te falar, eu honrei ela até o último dia da vida dela. Porque a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra.
E quando Deus fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, ele fala em prolongar, não só em vida, mas em prolongar em saúde, prolongar em sucesso, prolongar em prosperidade, prolongar em ter filhos libertos, prolongar isso é prolongar, né? Sim. Segundo o meu conceito de visão, né? Então, para fechar isso, eu creio que isso aí foi o maior milagre que Deus fez na nossa vida, que foi nos libertar. E detalhe, as formigas, depois a gente ficou sabendo que eram formigas venenosas mesmo. E ela não picou nenhum da gente. Nenhum de nós não levamos uma picada. Eu acho que esse aí foi o maior milagre. Ninguém nunca soube disso, galera. Você não sabe disso. Olha, que lindo isso, né? Então, depois que minha mãe viu aquilo, nós voltamos e fomos lá em Salvador, né? Dali, morando em Salvador, é que aconteceu muitas outras coisas, né? Nós fomos morar na casa de taipa. Não sei se vocês conhecem o que é casa de taipa, é a casa de barro. Nós fomos morar numa casa de barro com um piso de barro. Então, minha mãe era muito limpa, muito asseada, né? Minha mãe era extremamente organizada e muito batalhadora, né? Então, ela fazia pastel, nos vendia na praia. Então, a nossa vida foi muito de muita luta, assim, né? E eu tinha 7 anos quando nós chegamos em Salvador, para morar em Salvador. E ali em Salvador aconteceu uma das coisas mais terríveis, né, para mim, né, que eu fui, infelizmente, gente, isso eu nunca contei para ninguém, meu Deus. Eu falei com meu marido, eu falei, gente, se eu contar isso um dia para as pessoas, porque eu tô curada hoje disso, né, hoje eu tô curada do que aconteceu, né, então você está perguntando sobre minha vida, então vamos lá. Eu falei com meu marido, falei, conta esse negócio, porque ninguém, até gente da minha família não sabe disso. Mas o propósito também do programa, Lígia, às vezes as pessoas, não o seu público, até mesmo as outras, tiver você nas competições, não conhece quem é a Lígia, não sabe que a Lígia tem uma super mãe, tem uma família, limpa a casa, não sabe da história de vida da Lígia. Exatamente. E eu acho isso muito bonito, né? Você dividir conosco toda essa parte, né? Então, aconteceram muitas coisas e uma delas foi abusos, né? Eu sofri abuso quando eu tinha 7 anos. Então, e minha mãe morreu e ela não soube disso, né? O meu pai, ele foi embora de novo, nos abandonou mais uma vez e deixou minha mãe sozinha com os 8 filhos para criar, né? E ali nós fomos, aí meu pai veio, minha mãe pegou a gente e levou para o interior da Bahia para ficar com meu pai. Nós fomos morar, né, nessa época eu já estava com 10 anos já, né? Fiquei lá com meu pai até 12 anos e foi aí que sofri mais abuso. Né? Então, e foi por pessoas da família. Então, assim, para quem não sabe, por que eu tô falando isso? E hoje eu falo sem choro, né? Porque eu já perdoei eles, né? Eu fiz um desbloqueio e eu perdoei eles, então hoje eu não sofro mais, eu não choro mais. Então, por isso que eu tô contando isso. Porque se fosse 1 ano atrás, eu não conseguiria contar. Né? Então, hoje eu conto tranquilamente, sem problema nenhum. Porque às vezes a pessoa vê a Lígia lá, né? Eu tenho uma menina. Eu não imagino isso na minha filha ou no meu filho. Né? Então hoje eu olho assim e vejo, cara, olha o que aconteceu na minha vida para eu estar aqui hoje, né? Para eu estar aqui no cast.